Primeiro vem licitação, é a campeã no placar. Lei 14.133, você tem que dominar. Fase preparatória, EP pra começar. Projeto básico, explica o que eu vou contratar. Edital, abre o jogo, disputa vai rolar. Julgamento vem depois, habilitação pra fechar. Adjudica o vencedor, homologou, pode assinar. Contrato administrativo pronto pra funcionar. Modalidade, eu lembro sem hesitar. Concorrência, pregão, concurso pra premiar. Leilão vende bens, o diálogo competitivo é pra inovar. Marquete pede já pra você não travar. Preparatória, edital, disputa, encerramento. Julgamento, habilitação, rolou malento. Contrato tem cláusula exorbitante. Império da administração não é pra iniciante. Atividade fim de estatal não segue a 14.133. Mas atividade meio segue sim, pode crer. Improbidade administrativa. Segundo lugar na pista é a improbidade. Lei 8.429, tem que saber de verdade. Hoje exige dolo, fica esperto no rolê. Sem intenção comprovada não dá pra condenar você. São 3 tipos que você tem que lembrar: enriquecimento ilícito, alguém que se aproveitar. Dano ao erário, gastou mal o bem público. Violou princípios, foi atuante público. Dolo é rei na improbidade. Decore esse mantra pra não ter dificuldade. Otadização administrativa. Agora administração direta e indireta. O Estado organiza tudo, a estrutura é completa. Direta são os entes, União, DF, município. Estado indireta é quem foi criado pra ser especializado. Autarquia tem lei que cria e ponto final. Fundação pode ser pública ou privada legal. Empresa pública, capital 100% estatal. Sem a sociedade anônima, capital misto no total. Autarquia, Estado com CPF próprio. Empresa pública, encai tudo público sem capital misto. Descentralizou, perdeu a hierarquia. Desconcentrou, criou órgão no dia a dia. Licitações e contratos. Lei 14.000 licitações. Yeah. Foco na missão, vitória no coração. Ideia central, o que é licitação? Licitação é o procedimento administrativo que a administração usa para selecionar a proposta mais vantajosa para contratar obras, serviços, compras ou alienações, assegurando isonomia entre concorrentes e o interesse público. Ponto de prova, sempre relacione licitação. A isonomia e a vantajosidade para a administração. Estrutura normativa básica, saber para FGV. Lei Federal número 14.133 de 2021. Novo regime geral. CXCB, projeto básico, projeto executivo, termo de referência, plano de contratação anual. Macete, por quê? Projeto básico, o quê? Termo de referência, ou como? Contrato e aí com quem, nas quanto? Quem insiste vai além e o futuro vem. Modalidade cheque, sempre além em enunciador. Concorrência, maior formalidade. Pregão, bens e serviços comuns, menor valor administrativo. Leilão, bens, móveis e imóveis. Concurso para trabalhos técnicos ou artísticos. Diálogo competitivo, inovação, destaque como novidade. Pegadinha FGV, a banca costuma perguntar diferenças formais. Exemplo quando usa pregão versus concorrência. Memorize objeto e complexidade técnica. Estudo diário, sucesso certo e necessário. Fases da licitação, fluxo mental. Preparatória, ETP, estimativa, estudo técnico. Publicação do edital abre a disputa. Regras do jogo,
Apresentação das propostas, ofertas, julgamento das propostas, critérios, menor preço, técnica e preço, habilitação, verificação dos requisitos jurídicos, fiscais e técnicos, recursos administrativos, fase para questionamentos, homologação e adjudicação, encerramento, contrato. Predial, disputa, encerramento, judenado, habilitação, homologação, força na mente, aprovação à frente, instrumentos essenciais, estudo técnico preliminar EP, porque contratar, alternativas, necessidades, riscos, projeto básico, elementos que definem o objeto e permitem medir o preço, projeto executivo, detalhamento para execução da obra ou serviço, termo de referência, bens ou serviços comuns, pregão, plano de contratações anual, programação e previsibilidade. Exemplo prático, prefeitura quer construir escola P, define necessidade, localização, justificativa. Projeto básico traz memória de cálculo, projeto executivo traz planta e detalhes, contrato, disciplina, execução e pagamento. De passo em passo você chega no espaço, contratos administrativos, aspectos práticos, caráter administrativo do contrato, cláusulas exorbitantes. Azanco, alteração unilateral, fiscalização, sujeição ao regime jurídico público, execução, alterações unilaterais por necessidade do serviço, direito de modificação, responsabilidade contratual, garantias contratuais. Rescisão e sanções, inadimplência, multas, responsabilidade, pegadinha de prova, distinguir quando o contratado é empresa estatal, regramento híbrido, atividades fim e atividades meio, nem sempre aplicam todas as regras da 14.133. Disciplina e direção, garantem aprovação, questões típicas FGV e como responder, pedir o instrumento correto ETP versus projeto básico versus termo de referência, modalidade mais adequada, determinado objeto, pregão e bens e serviços comuns, efeitos de vícios no edital, anulação ou homologação irregular. Dica de resposta, cite a finalidade, um instrumento e fundamento legal. Lei 14.133. Sempre explique o porquê. Administrativo, quem planta hoje colhe coragem depois. Improbidade administrativa, Lei 8.429 de 1992. Muito cobrada, a luta é pesada, mas a vitória é dourada. Conceito e finalidade. Improbidade é a prática de atos que lesam patrimônio público, enriquecem ilegalmente alguém ou violam princípios administrativos. Sanções visam reparar o dano e punir o agente. Categorias de condutas: enriquecimento ilícito, vantagem patrimonial indevida, dano ao erário, lesão financeira ao patrimônio público, atos contra os princípios da administração, ofensa à moralidade, impessoalidade, etc. Então, elemento subjetivo, dolo. A reforma e a jurisprudência recente insistem que a improbidade exige dolo, intenção, salvo situações expressas. Isso é importante para a contestação em prova. Dolo é rei, sempre verifique se a questão exige culpa ou dolo. Rumo ao edital, caminho triunfal. Sanções, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao erário, multa civil, proibição de contratar com poder público, pegadinha FGV, diferencie sanção administrativa, exemplo demissão de medida de improbidade civil. A prova pode misturar conceitos, ação e procedimento, ação de improbidade civil pública, MP, União, entes federativos podem propor, cuidado com prazo se com a prova do dolo, com fé e ação você passa, pode crer campeão. Organização administrativa.
sentidos de administração pública. Sentido amplo, lato alor de governo, pós-administração executiva. Sentido estrito, stricto, apenas execução das políticas públicas, critério formal adotado no Brasil. Administração direta e indireta, direta ao ente federativo, União, estados, DF, municípios. Indireta com a pessoas jurídicas criadas para execução, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Direta ao entes políticos. Indireta é pessoas jurídicas com personalidade própria. Entidades da administração indireta, características, autarquias criadas por lei específica. Personalidade de direito público, atividades típicas. Fundações públicas podem ser de direito público ou privado. Regime híbrido no caso de direito privado. Empresa pública, capital 100% público. Personalidade de direito privado. Sociedade de economia mista, sem igual capital público privado. Deve ser S/A. Exemplos comuns: Gausen, ESE, autarquia, Caixa, empresa pública, Banco do Brasil. Sem a mente que foca, vence qualquer prova. Descentralização e desconcentração. Descentralização por outorga legal. Legal, criação de entidade dotada de personalidade jurídica. Autarquia, empresa pública. Descentralização por delegação negocial. Colaboração, delegação do exercício sem transferência de titularidade. Concessões, permissões. Desconcentração, igual divisão interna de competências dentro de mesma pessoa jurídica. Órgãos, pegadinha igual. Descentralização é diferente de desconcentração. Privilégios processuais, autarquias e administração direta. Prazo em dobro, prescrição quinquenal. For especial em alguns casos, atenção às fórmulas processuais que costumam virar questão. Estuda com calma que a vitória vem na alma. Lei da Sarso-Informação, Lei 12.527 de 2011. Persistência e emoção te levam à aprovação. Conceitos centrais: publicidade é regra, sigilo é exceção. Transparência ativa dados que o Estado publica espontaneamente. Transparência passiva, pedidos de informação pelo cidadão. Prazos 20 dias para resposta, prorrogáveis por mais 10 dias, mediante justificativa. Exceções ao acesso. Informações cujo sigilo é necessário por lei, segurança, privacidade. Quando negar, o órgão deve justificar, indicar recurso. Macete de prova se a questão fala regra ou é publicidade. E depois coloca um caso de sigilo. Atente-se se a previsão legal de restrição. Onde há esforço, nasce o reforço. Relação com a LDPD 13.709 de 2018. Proteção de dados pessoais dentro da laio. Administrador público deve ponderar transparência versus privacidade. Em provas pode ter enunciados pedindo hierarquia de princípios. Atos administrativos, requisito básico é boa fama, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Sonho que insiste, resultado existe, conceito e finalidade. Atos administrativos são manifestações unilaterais de vontade da administração que visam produzir efeitos jurídicos, criar, modificar, extinguir direitos, impor obrigações. Requisitos de validade, os 5. Competência quem pode praticar o ato.
circunstâncias que justificam o ato. Objeto, conteúdo, efeito do ato. Macete, cor, fi, formou, obi. Fácil de recordar. Não pare agora, a tua vez já aflora. Atributos dos atos. Presunção de legitimidade. Juris tantum, relativa. Executoriedade, quando a administração executa sem judiciário. Imperatividade, efeito sobre terceiros. Tipicidade, o ato deve corresponder à figura legal prevista. Dica brova, a presunção de legitimidade é o único atributo presente em todos os atos. Espécies de atos: punitivo, sanções; enunciativo, certificações; atestados, ordinatórios, ordens internas, portariças, circulares, normativos, decretos regulamentares, negociais, autorização, licença, participação do particular, desfazimento do ato, anulação, revogação, convalidação, anulação, controle da legalidade, efeito que retroage. Pode ser feita pela administração ou pelo judiciário. Pronto, provocado. Revogação, controle do mérito, conveniência, oportunidade. Efeito ex nunc, prospectivo, só pode ser feita pela própria administração. Convalidação, saneamento de vício sanável. Competência, forma, quando possível, pode ser discricionária. Pegadinha FGV, pede para identificar se dado fato é anulação ou revogação. Aplique ex tunc, ex nunc, legalidade versus mérito. Lei de acesso à informação. Lei, publicidade é a regra, sigilo é exceção. Lei 12.527 traz transparência pra nação. Pedido de informação, prazo é 20+10. Se negar, tem que explicar o motivo que tem. Ativo é o governo publicando sem ninguém pedir. Passivo é o povo perguntando e o órgão tendo que servir. Proteção de dados entra forte no quadrão. E se nega sem motivo, vem recurso na mão. Atos administrativos tem requisito 5. Coffee como óbvio, eu nunca mais me atrapalho nisso. Competência, finalidade, forma que tem que observar. Motivo e objeto fecham tudo que deve constar. Presunção de legitimidade domina, é o único atributo que sempre ilumina. Auto-executoriedade faz o ato se impor. Imperatividade mostra o poder superior. Tipicidade prende o ato ao que a lei autorizou. Anulação, ex tunc, revogação, ex nunc, convalidação conserta vício sanável. Pronto, nunca mais confunde. Shakespeare em curso, cada um no seu papel. Provimento N pra demor, macete fiel. Nomeação, empossamento implícito, promoção no serviço, redapridação no ofício, reversão do aposentado, aproveitamento do constato, demor, reintegração e recondução do lado. Fios administrativos e FIPED implícitos. Lei em pé, um mantra pra você repetir. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, fácil de seguir. Supremacia do interesse público é o poder. Indisponibilidade de bens públicos não pode vender. Autotutela é mãe súmula 473. Anula ou revoga o ato, depende do que vai decidir. Poderes administrativos, hierárquico manda e coordena. Disciplinar pune que é pronta na cena. Regulamentar detalha a lei no papel. Polícia limita a liberdade a proteção social. Discricionário tem escolha, vinculado não. Motivo e objeto são livres ou não, depende da legislação. Coragem e atenção, conceito e classificação. Agir de público é quem exerce funções públicas. Servidores estatutários, empregados de empresas públicas, militares, agentes temporários, comissionados, entre outros. Formas de provimento de cargo público, nomeação, promoção, redatação, reversão, reintegração, aproveitamento, recondução.
Passe de leg, rabemor, após estudo. Serve para listar provimentos, nomeação, promoção, redapidação, reversão, reintegração, aproveitamento, recondução. Adicione os detalhes quando a banca pedir. Direitos e deveres. Remuneração, estabilidade após estágio probatório, vantagens, férias, deveres, observância dos princípios, elo, probidade, processo administrativo disciplinar, PAD, garantias do servidor, ampla defesa, contraditório, tipos de penalidades, advertência, suspensão, demissão, pegadinha, estabilidade, não impede responsabilização por improbidade ou crime com garra e vontade. Chega-se a estabilidade. Princípios, administração, pública. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, supra-princípios implícitos. Supremacia do interesse público sobre o privado. Indisponibilidade do interesse público. Administração não pode dispor do interesse público livremente. Interpretação prática em prova. Questões pedem aplicação. Qual princípio está em jogo? Pratique com casos concretos. Nepotismo, moralidade, impessoalidade, publicidade de hábitos, publicidade, atos sem base legal. Legalidade, hierárquico, disciplinar, regulamentar, polícia vinculado versus discricionário. Quem segue confiante passa brilhante. Poder hierárquica, estrutura organizacional, autoridade aos superiores para dar ordens, avocar, delegar, possibilidade de rever atos dos subordinados. Poder disciplina, aplicar sanções a quem descumpre regras. Poder regulamentar, editar normas secundárias para dar execução à lei e decretos. Poder de polícia, limitador de direitos em prol da coletividade. Exemplo de edição, fiscalização, vinculado versus discricionário. Vinculado, lei determina todos os requisitos, praticamente um dever. Discricionário, a lei dá margem de conveniência e oportunidade, mérito administrativo. Controle judicial, do judiciário controla a legalidade. Em regra não entra no méritos discricionários, salvo desvio de finalidade, abuso, inexistência dos pressupostos. Verifique sempre se a questão fala em motivo, objeto, indicador de discricionariedade. Controle da administração, PUB. Interno, externo, judicial, competência de tribunais de contas, modalidades, controle interno pela própria administração. Controle externo, legislativo, Câmara, Assembleia, CL e tribunais de contas, fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Controle jujuvial, via ação judicial, mandado de segurança, ação civil pública, entre outros. De DGEV pode cobrar competência, saiba a diferenciação entre controle e jurisdição. Quem insiste vai além, o futuro vem. Responsabilidade civil, Estado, objetiva por ato comissivo, omissão pode gerar responsabilidade. Teoria aplicada. Responsabilidade objetiva, teoria do risco administrativo. Estado responde independentemente de culpa quando há dano por atividade estatal. A omissão pode gerar responsabilidade, exige demonstração da conduta omissiva, nexo causal, previsibilidade, culpa, culpabilidade em geral subjetiva. Excludentes, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Macete para a prova, quando a questão fala dano por serviço público, pense em responsabilidade objetiva. Estudo diário, sucesso certo e necessário, serviços públicos. Conceito, elementos, formas de prestação, concessão, permissão, autorização. Conceito. Atividade prestada à coletividade para satisfazer necessidades essenciais, regulada pelo Estado, formas de delegação. Concessão para exploração por particular com licitação. Permissão, ato discricionário e precário. Autorização, mas informal também precário. Exemplo,
Serviço de transporte urbano pode ser concedido a particular mediante licitação, concessão. Força na mente, aprovação à frente, processo administrativa. Lei 9.784 de 1990. Princípios e regras do procedimento administrativo. Princípios: atuação por interesse público, informalidade, busca da verdade material, contraditório e ampla defesa, motivação, atos e prazos. Prazos para manifestação, intimação, recurso e decisões administrativas. Pegadinha de prova, diferenciar processo administrativo disciplinar, par de processo administrativo comum, contratual, licitatório. Controle interno, externo e o judicial. Judiciário só olha legalidade, mérito não é legal. Prioridade baixa, mas não pode vigorar. Responsabilidade civil do Estado. Objetiva no rico, administrativo, mas omissão pede culpa, cuidado com distintivo, excludente, força maior, fato da vítima terceiro, direito de regresso contra agente, isso é certeiro. Serviços públicos, concessão tem licitação, permissão é também, autorização é precária, acaba a qualquer momento, meu bem. Princípios, continuidade, modicidade e adequação é a base do serviço para toda a população. Processo administrativo 9.784. Informalidade ajuda, verdade material também. Processo justo na administração garante direito pra alguém. Ética, conflito de interesse, dados abertos. SP. Servidor não pode misturar público com pessoal. Ética na veia, é cuidado institucional. LGPD não comer público. Consentimento não é base principal. Administração usa interesse público, é normal. Dado sensível tem proteção especial. Submores, súmula 473, autotutela total. STF 346 e 473 reforçam o ritual. Ética, conflito de interesses e política de dados abertos. Normas estaduais, SP. De passo em passo, você chega no espaço. Código de ética e conflito de interesses, Estado de São Paulo, normas citadas. Ética pública, vedação de promoção pessoal, nepotismo, uso indevido de recursos. Conflito de interesses, regras para evitar que servidor se beneficie de decisões. Política de dados abertos. Transparência ativa obrigatória, disponibilização de dados em formatos reutilizáveis. Atenção em prova, se no enunciado houver menção a normas estaduais. SP. Apostila indica a chance de cobrirem o Estatuto dos Servidores. Lei 10.268 de 1968 e o Código de Ética Estadual. LGPD e 13.709 de 2018. Tratamento de dados pelo PUBEGU. disciplina e direção. Garante aprovação. Pontos essenciais para a prova. Bases legais para o poder público. Base principal não é consentimento, mas o interesse público e o cumprimento de obrigação legal. Dados sensíveis, cuidados especiais, saúde, origem racial, opinião política. Direitos do titular, acesso, correção, eliminação. Respeitadas exceções legais. Pegadinha FGV, perguntar qual a base legal aplicável ao agente público. Lembre, nem sempre consentimento. Súmula FSTJ. Revisões rápidas. Súmula 473. STF. Autotutela administrativa. Administração pode anular seus próprios atos quando ilegais e revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Respeitados direitos adquiridos. Dica: memorize as súmulas mais citadas pela apostila. A banca adora enunciados que pedem aplicação desses entendimentos. Macetes práticos e mnemônicos. Resumo: licitações, pede já. Preparatória, edital. Disputa, encerramento, julgamento, habilitação, homologação, habeas corpus, fomo, competência, finalidade, forma, motivo, objeto.
Princípio excelente, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, improbidade, dólar rei. Verificar sempre a administração direta ou entes públicos, indireta ou autarquia, fundação, epicem. Questões práticas para treino. Sugestões. Licitação, município pretende contratar serviço de limpeza comum. Qual a modalidade adequada e quais os instrumentos mínimos? Resposta: pregão, termo de referência, justificativa e TTIP. Ato servidor publica, ato sem competência. Edificou-se sobre direitos de terceiros, o que ocorre? Resposta: anulação, extunc, preservação de terceiros de boa-fé, improbidade. Prefeito direciona a licitação para empresa de parente, qual infração? Resposta: improbidade por violação de princípios, possível